Esse foi o livro mais difícil que eu já vim falar aqui no canal. Oi gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai conversar sobre Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins, que é o 5º livro da série de livros de Jogos Vorazes. Sim, eu sei que o hype pra esse livro já passou um pouquinho, eu sei que eu demorei bastante pra aparecer aqui, mas o que aconteceu foi que eu precisei de muito tempo pra me recuperar depois que eu li esse livro aqui. Eu já acabei demorando um pouquinho pra fazer a leitura, depois que eu fiz a leitura eu entrei numa ressaca literária pesadíssima e eu precisei de muito tempo pra me recuperar, pra poder vir aqui e conversar com vocês. Então, eu estou fazendo isso hoje. No último vídeo que eu trouxe aqui no canal, eu comentei sobre esse livro ter desgraçado a minha cabeça e ele realmente fez isso comigo, porque a gente já sabia, né? A gente já sabia. Esse livro aqui conta a história do Haymitch, que é um personagem muito, muito, muito importante na série de Jogos Vorazes, né, na trilogia principal, e a gente já sabia que a vida dele tinha sido muito difícil e tinha sido muito sofrida, mas eu não tava preparada. Eu realmente não tava preparada para as coisas que eu li aqui nesse livro, e olha, eu acho que é o melhor livro de Jogos Vorazes. Assim, é claro que eu tenho um carinho enorme pela trilogia principal, eu acho que os livros são excelentes, eu amo Jogos Vorazes, eu amo Em Chamas, mas isso aqui acabou com a minha vida. Mas antes da gente se aprofundar no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber todas as notificações e me seguir nas redes sociais. Bom, vamos conversar com spoilers e sem roteiro. Hoje vai ser um bate-papo mesmo pra falar um pouquinho desse livro aqui. É bem provável que eu acabe não falando de todas as coisas. É muito difícil falar de Jogos Vorazes, de um livro como esse, sem dar nenhum tipo de spoiler. Então a gente vai ter alguns spoilers por aí ao longo do vídeo. Eu sempre amei o Haymitch. O Haymitch é um personagem muito importante na trilogia. Ele é o mentor da Katniss e do Peeta. Desde o primeiro momento que eu comecei a conhecer mais um pouquinho do personagem, né? Eu tinha certeza de que eu queria e eu precisava de um livro pra contar a história dele. E por muito tempo eu desejei que isso acontecesse. Então, acho que mais ou menos um ano atrás, né? Foi quando saiu o anúncio desse livro. A gente não sabia muito bem como é que seria, mas aí logo depois a gente foi descobrindo mais coisas. E já veio junto com o anúncio do livro, o anúncio do filme também, que tá pra novembro do ano que vem. Então eu tô assim, é sério, eu estou contando os dias desde junho do ano passado, que foi quando a gente teve o anúncio, né, oficial do livro, do filme. E eu tô, assim, maluca, porque as escalações pro elenco estão saindo. E eu tô cada vez mais sedenta pra poder ver a adaptação desse livro, porque todas as adaptações dos livros da série são incríveis, impecáveis, e eu acho que com essa aqui não vai ser diferente. Tá, mas vamos falar logo do livro então, né? A gente vai conhecer então a história do Haymitch. O Haymitch, mais uma vez, é um personagem extremamente importante em Jogos Vorazes, e aqui a gente vai ver um pouquinho como foi os jogos em que ele participou. Eu confesso que, assim, eu gosto muito da parte em que eles estão na arena em todos os livros, tá? Mas eu gosto muito mais de toda a construção, de tudo que acontece no pré-jogos e também do que acontece no pós. Eu acho que aqui estão os momentos mais importantes de todos. Mas enfim, a gente vai conhecer então o Haymitch no dia do seu aniversário de 16 anos, que é o dia 4 de julho. E aí logo já começa, né? O dia da colheita é o dia do aniversário dele. Então, todo ano a colheita acontece no dia do aniversário do Haymitch. Ele mora com a mãe e o irmão mais novo. Tem um momento ali já no primeiro capítulo, a mãe do Haymitch pede pra ele encher a cisterna. A cisterna é como se fosse uma caixa d'água, né? E ele fala que depois ele vai encher, depois da colheita ele vai encher. E isso é muito importante. Eu estou citando isso aqui agora porque isso é muito importante lá no final da história. E aí, beleza, ele tá conversando, aí depois a gente vai conhecer um pouquinho dos amigos do Haymitch, a gente descobre que ele tem uma namorada, que é a Lenore. Na verdade, a gente já sabia dessa namorada dele, né? Sempre foi muito claro que o Haymitch tinha alguém que ele amava muito e que, né, morreu. A Lenore fazia parte do bando, o bando que a gente já conhecia lá do livro da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, né? Que era o bando que a Lucy Gray fazia parte. E o Haymitch, ele era muito amigo do pai da Katniss. A gente descobre isso nesse livro. Eles eram muito amigos e que, pela primeira vez, a gente vê o pai da Katniss e a mãe dela também tendo um nome, né? Então, o pai dela chamava Burdock e a mãe chama Asterid. A gente vai ver, ao longo desse livro, vários fanservices que a Suzanne colocou, mas aqui eu entendi que todos eles tiveram um grande propósito, porque todos os livros de Jogos Vorazes se passam ali praticamente no Distrito 12, né? Eles são muito citados, até em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, ele é muito citado. E é um distrito pequeno, é um distrito onde as pessoas se conhecem, então é normal que aqui, né, anos atrás, anos antes da gente conhecer
pela primeira vez esses personagens lá em Jogos Vorazes, é normal que a gente acabe vendo esses outros personagens antes. Então a gente vai ter menções a inúmeros personagens, ou a pessoas da família, ou sobrenomes, então vocês vão ver aqui durante o vídeo. E outro fato muito interessante é que o Haymitch trabalha com uma outra pessoa ali do distrito, né? E que ele ajuda a fazer bebidas. E isso é muito interessante porque quando a gente conhece o Haymitch, ele é um bêbado. Só que quando a gente conhece ele aqui, né, ali nos seus 16 anos, completando os seus 16 anos, a gente descobre que ele trabalha nesse lugar. E a gente descobre também, ele mesmo fala que ele não bebe, ele não é de beber. Então, isso vai mudando, né, ao longo ali do livro, até a gente chegar num ponto em que a gente conhece ele em Jogos Vorazes como sendo um grande bêbado. E aí, beleza. Acontece o que acontece e eles vão pra colheita. O Haymitch, ele não era pra ir pros jogos, porque ele não foi sorteado. Mas, no momento da colheita, e essa colheita é uma colheita diferente, porque essa edição dos jogos é uma edição diferente. Em Chamas, a gente descobre que os Jogos Vorazes têm edições especiais a cada 25 anos, que é o Massacre Quaternário, é o que a gente vê em Chamas, né, que é quando a Katniss e o Peeta voltam pra arena e tal. E essa edição aqui que o Haymitch participa é a edição 50, e a gente já sabia que ele tinha participado de um massacre, e a gente sabia que ele tinha sido o único que sobreviveu, né? Mas dos vitoriosos dos Jogos Vorazes, o único que foi mesmo sorteado pra colheita foi o Peeta, né? Porque a Lucy Gray, que foi a primeira vitoriosa, ela foi pros jogos porque a filha do prefeito do distrito lá não gostava dela. O Haymitch, porque no dia da colheita, um dos rapazes que foi sorteado ali, ele tentou fugir, tomou um tiro na cabeça e acabou sobrando pro Haymitch ficar no lugar dele. A Katniss a gente sabe que se voluntaria pra salvar a Prim, e o único que foi sorteado ali foi realmente o Peeta. Na colheita dos jogos do Haymitch, que é o segundo massacre quaternário, que é onde escolhem o dobro de tributos, né? Ou seja, nos jogos normais, convencionais, cada distrito manda 2 tributos, um feminino e um masculino. E no massacre é o dobro, então são 2 masculinos e 2 femininos. E aí tem todo o sorteio lá, o Haymitch não é sorteado, mas acaba sobrando pra ele. E aí a gente vai conhecer então os outros tributos ali do distrito, né, que é o Wyatt, a Loella, que é uma menina mais nova que o Haymitch e é alguém que ele gosta muito, que ele tem um carinho muito grande e que era a queridinha dele. Eu já vou começar a chorar aqui. Olha a humilhação. Que é a queridinha dele. E por que isso acaba sendo emocionante? Porque esse é o apelido que o Haymitch usa pra Katniss. E quando a gente entende o porquê ele chamava ela assim, né? Porque o Haymitch adorava a Loella e ele chamava ela de queridinha. E aí o Haymitch usa esse mesmo apelido pra Katniss. Olha, teve um peso diferente quando eu tava lendo esse livro aqui. Mas, enfim. E aí a gente vai conhecer também a Maisie Lee. A Maisie Lee é uma pessoa que vem de uma família um pouquinho... tem condições um pouquinho melhores ali dentro do distrito e que é detestável. Ninguém gosta dela. Então eles vão ser sorteados. E aí eles vão, então, rumo à capital, né? E aqui uma das coisas que mais me chama a atenção é a forma como eles vão até a capital quando eles estão lá, quando eles chegam e vão, né, pra ficar ali nos seus apartamentos, pra poder fazer todo o pré-jogos, né, que tem o período ali de você ver as habilidades, você conhecer os outros concorrentes e ver um pouquinho da discrepância, né, de como as coisas eram bem diferentes ainda nessa época. É tudo muito mais bruto, né? Quando a Katniss, quando é a edição da Katniss, que é a 74ª edição, né, ou seja, a edição 74 dos jogos, é tudo muito mais glamourizado, assim, pras câmeras, né? É tudo muito mais performático, né? E nos jogos do Haymitch ainda não chegou lá, ainda é algo muito cru, assim. Então, eles passam por aquele banho, por exemplo, né? Que eles têm que fazer um banho específico lá pra poder tirar as impurezas e tal, porque o Distrito 12 é tratado como lixo. Sempre, né? Desde sempre. E quando eles passam por esse banho também, que usam produtos químicos muito fortes, isso é muito descrito ali, então é muito, muito cru ainda, né? As coisas ainda estão chegando, estão evoluindo para ser toda aquela performance, todo aquele espetáculo televisivo que a gente conhece a primeira vez em Jogos Vorazes. E fica naquela curiosidade pra gente saber quem vai ser o mentor do distrito, porque não tem nenhum vitorioso ali do 12, né? A única pessoa que venceu, que foi a Lucy, ela sumiu. A gente sabe que ela some em A Cantiga. Ninguém nem sabe quem ela era. E aí, o Distrito 12 não tem, então, nenhum mentor, nenhuma pessoa pra mentorar ali os tributos. E as pessoas, vão ser 2 pessoas designadas, né, pra mentorar esses tributos. E eu amei as escolhas, foram a Mags e a Iris, que são 2 personagens que a gente conhece justamente também em Chamas. E eu gostei muito, porque aqui a gente vai conhecer versões mais jovens dessas personagens e versões completamente diferentes do que a gente conheceu lá em Chamas. Porque em Chamas é, né,
daquele jeito. E aí tem toda aquela questão do pré-Jogos Vorazes e tal. Aqui a gente vai vendo alianças sendo formadas, porque nos Jogos Vorazes a gente sempre tem a aliança dos carreiristas. Os carreiristas são os tributos dos primeiros distritos ali, que são os distritos mais fortes, que têm mais condições, que normalmente ganham mais vezes. E dessa vez aqui, a gente vai ver uma aliança de outros tributos, né, dos outros distritos. E tudo isso se dá porque a revolução já tá acontecendo. Nesse momento do pré, a gente vai conhecer um pouquinho do Plutarque. Na verdade, o Plutarque, ele já tava ali acompanhando antes, né, desde o momento da colheita, então o Plutarque já estava ali, mas a gente já vai descobrir que ele já fazia parte da Revolução, então ele tenta já recrutar o Haymitch. E aí a gente vai conhecer o Beatty também, mais jovem, e a gente vai descobrir que ele fez ali algumas coisas, cometeu alguns atos de rebeldia, a gente não sabe o que é exatamente, mas que ele cometeu, ele foi descoberto, e o Snow está punindo ele, porque ele é valioso demais para que o Snow simplesmente acabe com a vida dele. E como é que ele vai punir o Beatty? Mandando o filho dele, que tem 11 anos, eu acho, pros jogos, e fazendo o Beatty também ser o mentor dele. E assim, a gente sabe que o filho dele vai morrer. É uma das mortes mais cruéis que tem nos jogos. E o que mais doeu ali em mim enquanto eu tava lendo, não era só o fato de que ele era uma criança ainda, mas que os bestantes que atacaram ele estavam programados pra ele. Então, mas enfim. Ai, gente. Esse livro, eu achei que quando eu fosse acabar com o livro, né, eu ia sofrer e tal, mas assim, o livro acabou comigo, ele me humilhou de uma forma, assim. Eu sei que pode parecer que Jogos Vorazes é só um livro com um bando de crianças tentando se matar, mas não é isso. A Suzane, ela traz muitas discussões interessantes e ela tem ali uma forma muito interessante de fazer isso, mas é cruel, é muito cruel essa questão dos jogos e tal, então... Deixa eu tomar um golinho de água aqui pra poder me recuperar um pouco, né? Tá, então nós estamos no pré-Jogos Vorazes, onde nós estamos vendo essas alianças serem formadas. O Haymitch foi recrutado pelo Plutarque. Ele não sabe se ele confia no Plutarque, se ele não confia. Então, assim, é tudo muito nebuloso, assim, né, pra ele. E aí vai acontecendo uma coisa muito interessante. Como eu falei, os distritos, eles vão se unindo, né? Então, esses distritos menores, os distritos que têm sempre menos chance, eles vão se unindo. E nós vamos vendo uma aliança também ser formada ali no 12, com aqueles 4 personagens. Então, eu falei mais pro começo do vídeo que a Maisie Lee era terrível. E ela é mesmo. Ela é malvada, ela é arrogante, ela é afrontosa, mas... ela é a melhor personagem. É uma das minhas favoritas. Porque apesar de tudo isso, você consegue entender o porquê que ela é assim. E você vai vendo, mas você vai mergulhando um pouquinho mais na personagem, na personalidade dela, e você vai entendendo que ela é, sim, uma personagem muito interessante. E é outra coisa que dói, porque a gente sabe que ela vai morrer, né? Então todos eles ali vão morrer. Mas menos o Haymitch, né? Mas tudo bem. E sempre antes dos jogos, a gente tem aquele momento de desfile. Eles vão passando com as carruagens ali e tal, que é mais pros patrocinadores dos jogos conhecerem e tal, ver quem é que eles vão apoiar. Esse momento, nossa, esse momento passou assim até um significado, porque a gente percebe o Haymitch nos filmes muito desconfortável nesse momento. E aqui a gente vai entender o porquê. Porque nesse momento do desfile ali das carruagens, a Loella, que era a queridinha dele, que era a pessoa que ele, nossa, que ele tinha um carinho enorme, morre já ali. Mas eu acho que isso nem é o pior, tá? Aconteceu tudo que aconteceu. O Haymitch pega o corpo dela e ele até joga assim pro Snow, né? Tipo, num primeiro ato de rebeldia ali. Só que daí que acontece? Eles pegam uma sósia dela. Ninguém sabe o que acontece com ela, porque todo mundo sabe, todo mundo ali, né, do distrito sabe que não é a Loella, mas... ela sofreu algum tipo de lavagem, então eles pegam uma sósia que é muito parecida com ela e fazem essa lavagem nela, e ela fica repetindo que ela é a Loella e tal, e ela consegue repetir só algumas frases. E quando isso aconteceu, quando a Loella apareceu, né, essa sósia, eu demorei a entender o que é que tava acontecendo, porque eu imaginei que tivessem pego o corpo dela e feito alguma coisa, mas não, eu não sei o que é pior, na verdade, porque arrancaram uma menina, que a gente não sabe da onde, colocaram ela ali para as pessoas não perceberem, porque ninguém percebe, só os 3 ali do distrito, só eles percebem, porque os jogos precisam acontecer, os jogos têm que continuar, e não pode haver um desfalque, agora eles não vão fazer uma nova colheita. É pesado e isso mexe, assim, muito com o Haymitch. E aí a gente vai pros jogos, então a gente vai pra arena. Em determinado momento, essa sósia da Loella morre, o Wyatt morre, o Haymitch, ele comete muitos atos lá dentro. O Haymitch, ele não fala pra ninguém que o Beatty, né, o Plutarque, aliás, recrutou ele pra poder tentar destruir a arena, porque o plano deles é destruir a arena. Mas eles, obviamente, não conseguem. E assim, todo mundo vai
né, morrendo, como eu mencionei, o Ampert, que é o filho do Beat, tem uma morte tenebrosa, várias outras pessoas ali, e uma das últimas pessoas que ficam ali com o Haymitch é a Maisie Lee. E nesse momento do livro, eles já têm um laço muito forte. Então assim, a gente sabe que ela vai morrer. A Maisie Lee, inclusive, eu não lembro agora se era ela ou se era a irmã dela, porque ela tem uma irmã gêmea, e eu não lembro qual das duas é a dona do broche de Tordo, do broche que depois acaba passando pra Katniss. E aí, nesse momento dos jogos, o Haymitch e a Maisie Lee, eles já estão ali muito amigos. E aí a Maisie Lee morre. Ok, a gente já sabia que ela ia morrer. O que doeu é que eles estavam num momento em que o sentimento que eles tinham um pelo outro era tão bonito que o Haymitch chegou a chamar ela de irmã. O Haymitch disse que era uma irmã pra ele. E aí acontece dela, né, morrer. Uma das últimas pessoas que ficam vivas lá é uma carreirista, é a Silka, e ela vai tentar matar o Haymitch, mas ela joga o machado dela e o machado volta nela e parte a cabeça dela aqui, e o Haymitch é o vitorioso. E assim, o Haymitch tava achando que tudo que ele tava fazendo pra destruir a arena e tal, ia dar certo em algum momento, mas não deu. O Haymitch, ele foi muito ingênuo, porque conforme ele ia fazendo esses atos, ele não achou que ele fosse sobreviver, né? Então ele não sabia que ele tava condenando a família dele, porque é isso que acontece. Ele acaba condenando todo mundo que ele gosta por conta dos atos que ele cometeu. Mas ele achou que a família dele estaria em segurança porque ele não viveria. E só que aí sai tudo errado. O plano, eles não conseguem, né, concretizar o plano. Eles conseguem causar alguns danos apenas para a arena, mas não a ponto de destruir completamente. Então, os jogos continuaram, eles estavam de pé. E depois que o Haymitch sai, né, da arena ali, que ele vai voltar ali, primeiro que quando ele sai, ele fica preso, ele fica sendo torturado, ele vai pro apartamento em que eles estavam antes dos jogos começar, e ele é obrigado a ficar vendo várias e várias e várias edições dos Jogos Vorazes, inclusive a 10ª, que é a edição em que o Snow participa. Tem ali a Lucy, e aí o Haymitch fica com uma pulguinha atrás da orelha, de tipo, será que essa que foi a vitoriosa teve alguma coisa a ver com o Snow ali e tal? Porque a verdade é que o Snow, ele não quer que as pessoas do 12 sejam felizes, né? Eu não sei se realmente porque ele não teve a felicidade dele, porque em algum momento ele achou que ele poderia ter a felicidade dele com a Lucy, lá na época dos jogos dele e depois, mas a verdade é que ele não quer que ninguém do 12 seja feliz. E aí, o Haymitch fica então revivendo isso. E quando ele vai voltar, assim, daí pra frente, eu já tava num estado que eu não conseguia nem me controlar mais, de tanto que eu chorava. Eu li esse livro em live no TikTok, então eu chorei bastante nas lives. E eu fiz várias marcações aqui nesse livro, principalmente também no momento final. E aqui, a partir do momento em que ele entra no trem pra poder voltar pro seu distrito, ele já vai ali ao lado dos 3 caixões dos amigos dele do distrito ali. E aí ele vai, então, quando ele chega no distrito dele, a casa dele tá pegando fogo e a mãe e o irmão estão lá dentro, mas quando ele chega já tá num nível bizarro, então assim, não tem o que fazer. E não deu pra apagar o fogo porque a cisterna estava vazia, porque o Haymitch não encheu essa cisterna antes de ir pra colheita. E foi um incêndio proposital, o Snow fez isso de propósito, por conta dos atos que o Haymitch cometeu nos jogos, mas tem um peso muito maior por conta da bendita da cisterna que estava vazia. E aí, se eu não me engano, tá no dia seguinte, e eu acho que é a mãe ou o irmão, ou, eu não lembro, alguém da família da Lowella fala com o Haymitch e fala que quando encontraram, quando, né, as chamas apagaram e tal, e eles foram até a casa lá pra ver, enfim, os corpos, né, da mãe e do irmão, eles estavam abraçados, então eles morreram abraçados. E é, assim, devastador. É devastador. E aí tem um momento lá, então, do velório e tal, e aí, como eu falei, o Haymitch, então, tem uma namorada, que é a Lenore. O Haymitch vai encontrar com ela, e ele percebe, porque ela gostava muito de comer umas jujubas, né, e aí o Haymitch vê que ela tá com um saquinho de jujuba ali, que ela tá comendo e tal, só que ele percebe que tem alguma coisa errada ali. A Lenore, ela morre envenenada pelas jujubas, e o Haymitch sabe que foi obra do Snow. E aquilo devasta o Haymitch ainda mais, porque mais uma vez ele entende que a culpa foi dele. Então, assim, daí pra frente, se já não tava ruim, daí pra frente só piora, porque a gente vai vendo então o Haymitch se afundar na bebida, e a gente vai ver o Haymitch afastar todo mundo, porque ele pensa que se ele tiver qualquer laço com outra pessoa, o Snow vai matar. Então ele afasta todo mundo. O Burdock, né, o pai da Katniss, que era uma pessoa que ele era o melhor amigo dele. Então ele afasta. E ele passa ali os próximos 25 anos, 24 anos, na verdade, né, até os próximos jogos da Katniss e do Peeta, sozinho. E é muito triste, mas é muito triste. E assim, quando a gente chega no epílogo, eu não tava preparada pra esse epílogo. Quando a gente chega no epílogo, tem um momento ali, nossa,
Tem um momento ali que o Haymitch tá conversando com a Katniss e o Peeta. Eu não contava com isso. E o Haymitch tá contando pra ela, a primeira vez que ele viu ela, que ele tentou não gostar dela, mas que ele sabia no fundo que ele tinha meio que proteger ela, porque ela era filha do amigo dele. Quando ela vai pros jogos, ele precisa ser o mentor dela. Então, assim, já havia um laço entre eles ali, né? E aí ele vai contando como foi que ele... Ai, meu Deus... Vai contando como foi que a Katniss e o Peeta, sabe, foram conseguindo mudar completamente o Haymitch, né? Foram entrando na vida dele. O Haymitch foi se afeiçoando e depois passando a amar essas duas pessoas. E também eu não citei, mas tem a Effie. A Effie é uma personagem que aparece aqui também. Então a gente vê que a Effie tem uma evolução gigantesca ao longo dos livros. Eu amo essa personagem. E eu amo também que... Assim, em determinado momento a Effie também passa a ser família do Haymitch. E a gente vai vendo então nesse epílogo o Haymitch falando tudo isso pra Katniss e pro Peeta. O epílogo do livro do Haymitch se passa depois do final de A Esperança, né, que é quando eles já destruíram realmente os jogos, quando a Katniss e o Peeta estão ali vivendo felizes. Tão feliz quanto eles podem viver depois de tudo que eles passaram, né? E aí a gente vê também nesse epílogo que diversas vezes o Haymitch quis se juntar a Luella. Então ele quis acabar com a própria vida. Mas que ele não fez isso porque ele prometeu pra ela que em algum momento ele ia tentar não deixar que o sol nascesse na colheita de novo. Ou seja, que os jogos acabassem, que a colheita acabasse. E se passa muito tempo até que ele consiga. Inclusive tem um momento aqui antes do epílogo, né, que o Plutarch e o Haymitch, eles se encontram. Eu só não lembro se foi antes ou depois dessas últimas perdas do Haymitch ali, da família dele, da Lenore, mas que o Plutarch, ele e o Haymitch estão conversando lá e tal, e eles falam, né, que eles não podem desistir, que isso ainda vai dar certo. E o Plutarch fala, né, eles estão conversando ali, o Plutarch fala que pode ser que não tenha dado certo agora, mas que em algum momento vai dar certo. Que o Haymitch até fala, né, que tipo, eles precisam de alguém com mais sorte do que o Haymitch teve. E o Haymitch não teve essa sorte, infelizmente. Mas a revolução já estava acontecendo há muito tempo, né? Então isso fica muito mais claro. Então a gente tem esse final, esse momento dessa conversa, deles falando que em algum momento isso daria certo. E aí ele fala que mesmo depois deles terem finalmente conseguido acabar com os jogos, ele ainda assim não poderia se encontrar com a Lenore, porque ele tinha agora uma outra família pra proteger, que é a Katniss e o Peeta. Então eles viram ali uma grande família. E, gente, o que esse epílogo me destruiu não tá escrito. É um livro que tem muitas camadas, que fala de um personagem extremamente interessante. O Haymitch é um personagem muito interessante, muito bem construído, muito bem desenvolvido. Depois que você lê esse livro aqui, tudo que você já leu de Jogos Vorazes, tudo que você conhece, que você já assistiu, passa a ter um significado completamente diferente. Porque se antes eu já gostava do Haymitch, é um personagem que a gente pôde acompanhar por muito tempo, principalmente aqui, né? Então a gente conhece muito dele. Mas a história dele é muito triste, sabe? É uma história muito triste, muito sofrida. E depois que você lê aqui, você vê por tudo que ele passou, é ainda, né, mais triste, mais sofrido, enfim. Mas esse livro acabou comigo. Depois que eu terminei, eu fiquei aqui um tempo ainda absorvendo, né? Foi a mesma sensação que eu tive depois que eu terminei de ler A Esperança, né? Que foi uma sensação de vazio, assim, muito grande. E eu fiquei pensando, cara, como é que um personagem fictício pôde me deixar nesse estado? Mas é tudo, né? É toda a construção, é tudo que a gente já viu. É um universo muito incrível, o universo de Jogos Vorazes. E eu não tava preparada. Porque conforme eu fui lendo o livro, eu sabia que todo mundo ia morrer, eu sabia que ele perdia a família, eu sabia, mas eu ia lendo e eu ficava num estado, assim, que eu ficava tipo, por que Suzanne Collins, por quê, sabe? Por que tinha que ser tão sofrida a vida desse personagem? E é o meu favorito. Assim, qualquer dia eu vou ranquear também os meus livros de Jogos Vorazes pra vocês. E qualquer dia também eu gostaria até de falar mais sobre os livros, me aprofundar um pouquinho mais, porque aqui foi um resumo e esse vídeo já está imenso, mas aqui foi mais um resumo mesmo e pra gente conversar sobre o que foi. Isso, realmente eu quis vir aqui e conversar, né? E colocar pra fora o que eu tava sentindo, mesmo depois de já ter feito algum tempo que eu terminei a leitura. E o mais engraçado é que eu olho pra esse livro e eu já quero automaticamente chorar. Eu olho pra esse livro e eu falo, nossa, e eu quero chorar, porque é, assim, devastador. Gente, é sempre assim que quando eu preciso falar de Jogos Vorazes, eu sempre fico num estado péssimo. Mas, ao mesmo tempo, é disso que a gente gosta. Eu já falei que é pré-requisito, quanto mais o livro desgraça a sua cabeça, ele se torna seu favorito. Que é o que aconteceu aqui. A Suzanne Collins tinha que pagar minha terapia. Ela tinha que pagar minha terapia, porque olha, o que essa mulher faz comigo toda vez? Toda vez. Com certeza é o melhor livro que eu li esse ano, é favorito da vida. Esse foi o livro mais difícil que eu já vim falar aqui no canal. Muita humilhação.
Mas é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Aqui do lado eu vou deixar o nome dos apoiadores do canal. Agora nós temos um clube de membros lá no Catarse, que é o Clube da Nath. O Clube da Nath é uma assinatura mensal, você pode contribuir ou você pode contribuir esporadicamente também, fica a seu critério. Eu vou deixar o link para vocês conhecerem, se você quiser fazer parte. E se você quiser me ver surtar mais ainda, aproveita, vem ser membro, porque a gente tem ali alguns benefícios exclusivos, como por exemplo, vocês fazerem parte dos meus melhores amigos no Instagram. E isso significa que vocês vão ver muitos surtos, porque eu sou uma pessoa que surta muito. É isso, gente. Eu vou deixar também o link para quem quiser adquirir o Amanhecer na Colheita aqui na descrição. Comprando pelo link você não paga nada mais por isso e ainda me ajuda com uma comissão. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!